Nós queremos, neste momento, ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, começando no versículo 3, depois indo até o versículo 6, 7, 8. Então, esses 4 versículos, como temos lido em mensagens anteriores, estaremos lendo também no dia de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Queridos irmãos, pessoas que nos acompanham através da live, através da transmissão, nós continuaremos a falar ainda sobre os sinais que apontam para o retorno do Senhor Jesus à terra. Nós vimos na semana passada como a fome é um tipo de juízo de Deus em razão do pecado. Ali no livro de Ezequiel, nós lemos o texto de Ezequiel 7, capítulo 12 a 5, onde destacamos daquela leitura o versículo 15, onde a fome, a peste e a morte foram enviadas para consumir rebeldes e desobedientes, ou seja, a morte viria para aqueles que estavam no campo, a fome e a peste chegaria para aqueles que estavam morando na cidade. Esta é a grande verdade, que quando os homens atingem ou chegam a um limite de pecabilidade estabelecido por Deus, Ele intervém com juízo sobre eles. Eu posso dizer que Deus vai agir de acordo com esse texto de Ezequiel, derramando a sua ira ardente. Falamos também de Jeremias capítulo 15, versículos 2 a 4, que de uma forma semelhante a Ezequiel, Jeremias traçou o destino do povo em razão de sua desobediência, de seu pecado, de sua rebelião contra Deus. Na linguagem de Jeremias, o povo seria julgado com 4 tipos de castigo. Versículo 2, ele fala assim: o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Em resumo, os desobedientes, aqueles que se levantaram contra Deus, além de provarem fome, peste e morte, ainda seriam, na linguagem profética de Jeremias, vítimas do cativeiro babilônico que se aproximava, se transformando então numa grande ameaça para a nação de Israel naquele tempo. Como resultado daquele cativeiro, de acordo com Jeremias também no versículo 4, eles seriam envergonhados e humilhados diante de todos os povos da terra. É interessante que Jeremias usa até a expressão espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, ou seja, eles seriam realmente motivo de escárnio e até de terror para os habitantes que estavam ao seu redor, vendo o que estava acontecendo com eles. Irmãos, a manifestação da ira de Deus certamente virá sobre aqueles que rejeitam Jesus Cristo no presente tempo e também a palavra de Deus. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, fala o seguinte: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha aí, manifestação da ira de Deus sobre aqueles que rejeitam Cristo e a palavra de Deus. E Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala algo interessante, que as maldades humanas, elas serão como testemunho e peso contra
os homens no dia do juízo. Veja o que ele fala no capítulo 2, versículo 5. Segundo a dureza e coração impenitente, acumulas para ti ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, terminamos aqui essa questão da fome, recordando um dos tópicos que nós trouxemos na semana passada aos irmãos. E hoje eu quero falar de mais um sinal, ou começar a falar de mais um sinal que também será evidente por ocasião ou momentos antes da segunda vinda do Senhor à terra, que é o aumento da perseguição contra os cristãos, contra aqueles que creem em Deus, creem em Jesus. No versículo 9 de Mateus 24, fala assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Eu quero inicialmente discorrer sobre alguns períodos de perseguição aos crentes durante toda a história da igreja. Começando primeiramente a falar sobre perseguição no primeiro século. Primeiramente, nós temos aqui as perseguições judaicas. Esse período de perseguição teve início com o martírio de Estevão, cuja pregação causou grande revolta em alguns integrantes de uma certa sinagoga chamada dos libertos, sinagoga judaica dos libertos, conforme nós encontramos ali em Atos capítulo 6, versículos 9 a 11. Diz assim aquele texto: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem produzir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Observe, queridos, que esses alguns da sinagoga, conforme o texto fala, se levantaram contra Estevão, revoltados com aquilo que ele pregava, não podendo resistir de forma alguma à sabedoria daquele homem e também ao espírito pelo qual ele falava. E essa resistência desses homens malignos acabou envolvendo, inclusive, as principais autoridades judaicas, que, usando, conforme o próprio texto nos mostra, de falsas testemunhas, iniciaram um julgamento fraudulento. Se você ler versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo do livro de Atos, a gente vai ver o seguinte: que eles sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao Sinédrio. O Sinédrio era o mais alto tribunal judaico daquela época. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, diziam essas testemunhas perante as autoridades jurídicas. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Testemunhas mentirosas. Observe no texto que essas falsas testemunhas usam de falsidades e mentiras, depondo diante de um tribunal ilegal e inquisitivo. E depois de um longo discurso falando aos personagens daquele tribunal, Estevão, falando desde o patriarca Abraão e culminando com Cristo, a sua sentença foi decretada, morte por apedrejamento. Versículo 58 fala exatamente isso: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aí tinha início uma outra perseguição judaica, agora promovida por esse jovem chamado Saulo, que aparece no versículo 58. Aparentemente, Saulo, ele recebe grande incentivo
e ganhou também, podemos dizer, um certo impulso por ocasião da morte de Estevão. Porque conforme podemos ver ali no versículo 58 já lido, as testemunhas daquela execução deixaram suas vestes aos pés dele, aos pés desse jovem chamado Saulo. E surgiu então ali um grande e implacável perseguidor da igreja de Cristo, Saulo de Tarso. Provavelmente sua presença, então, naquele julgamento e também na morte de Estevão, o tenha incentivado, impulsionado a promover uma das mais tremendas perseguições contra os discípulos do Senhor. Atos 9, versículos 1 e 2, começa falando o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns daquela seita, ou que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. É interessante, irmãos, nesse texto de Atos, a expressão respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, na qual encontramos o termo grego epinel, cujo significado é inspirar, expirar, inalar. Ou seja, as ameaças e palavras de destruição e morte contra os discípulos do Senhor da parte de Paulo, ou de Saulo ainda aqui, foram os principais elementos que alimentaram a sua inspiração e respiração. Ele inspirava e respirava dia e noite a morte aos cristãos. Para que pudesse dar continuidade a seu ódio contra os cristãos, Saulo recebe então autorização do sumo sacerdote para uma missão a Damasco, naquela época a capital da Síria, um reino do norte, onde pretendia ele encontrar cristãos, trazê-los para Jerusalém no intuito de torturá-los e prendê-los sob falsas acusações. Porém, essa missão somente foi interrompida porque Saulo de Tarso, a certa altura da sua viagem, teve um encontro marcante com Jesus. O próprio Jesus veio até ele. E nesse encontro, Jesus, então, lhe disse que ao perseguir a igreja, ao perseguir os cristãos, Saulo estava perseguindo a ele próprio, que era o Senhor da igreja. A gente observa essa experiência de Saulo, nos versículos 3 a 5 do capítulo 9, que diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, a ironia da história de Saulo de Tarso é que mais tarde, já com o seu nome trocado para Paulo, em razão da sua fé em Cristo, ele também foi vítima de perseguições promovidas pelas mesmas autoridades judaicas às quais ele servia anteriormente. Um fato interessante está em Atos 23, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: fitando Paulo os olhos no Sinédrio, novamente aqui um outro julgamento fraudulento, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Agora era ele quem estava sendo julgado, Saulo de Tarso, agora Paulo. Tenho andado em toda a consciência até o dia de hoje, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Essas autoridades faziam tudo o que podiam para extinguir o cristianismo e a fé cristã da face da terra. Esse Sinédrio, como já vimos, o mais alto tribunal judaico, realiza aqui uma sessão para julgar Paulo, simplesmente pelo fato de ele agora se declarar cristão e pregador da palavra de Deus. Nessa sessão do Sinédrio, Ananias, o sumo sacerdote, que era a principal autoridade religiosa daquele tempo, mandou que desse uma bofetada na boca de Paulo.
Agora veja, aquele que chicoteava cristãos, perseguia, prendia, se torna vítima das agressões ou de agressões pelo nome do Senhor, a quem antes ele perseguira. Irmãos, assim no auge dessa perseguição à igreja primitiva, Herodes determina a prisão de alguns para maltratá-los, e entre os presos estava Tiago, uma das colunas da igreja, agora já quase entrando na perseguição dos romanos. Mas Herodes ainda era um personagem ligado aos judeus. Por isso entra aqui nesse capítulo de perseguição promovida pelas autoridades judaicas. Em Atos, capítulo 12, versículo 2, fala assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. E os efeitos desta política ou dessa morte de Tiago, os efeitos políticos, levaram Herodes a prender também Pedro, na intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, para também matá-lo, como ele já matara Tiago. Mas veja algo interessante. Veja o que diz o versículo, capítulo 12, versículos 3 e 4. Vendo ser isso agradável aos judeus, perseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, e tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de soldados para cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Tiago já tinha sido morto pelas mãos de Herodes. Pedro agora estava morto por este mesmo homem que tencionava apresentá-lo ao povo depois do Pentecostes para também matá-lo. Mas eu quero dizer algo para você. O mesmo Deus que permitiu a morte de Tiago, que também permitiu um pouco antes a morte de Estevão, não permitiu a morte de Pedro. Deus poupou a Pedro. Deus não permitiu que ele sofresse o martírio pelas mãos daquele déspota, daquele rei terrível chamado Herodes, ou da dinastia de Herodes. Deus livrou a Pedro do cárcere e da prisão pré-anunciada de maneira extraordinária, de maneira milagrosa. Se você ler os versículos 7 desse mesmo capítulo 12 de Atos, você vai encontrar o seguinte: eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge e calça as sandálias. E assim ele o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe apenas uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou deles. Muitos outros atos de perseguição judaica ao cristianismo, aos irmãos no primeiro século, se estenderam por vários anos, e essa perseguição somente terminou quando Jerusalém foi invadida e totalmente destruída pelas tropas romanas, comandadas pelo general Tito, no ano de 70 depois de Cristo, quando então todos os judeus foram dispersos, tiveram que deixar não só Jerusalém, mas também a Palestina, e foram dispersos por todos os países do mundo, até que para lá retornassem em 1948, por um decreto da ONU, da Organização das Nações Unidas, permitindo que ele se constituísse novamente numa nação. Com a evasão dos judeus de Jerusalém e de todas as cercanias, o cristianismo agora estava livre da perseguição judaica, mas não estava livre de uma outra perseguição que
começara alguns anos antes a ser imposta sobre os judeus, que foi a perseguição romana. Hoje eu não vou falar dessa perseguição. A semana que vem nós vamos falar. Quero dizer para você, querido irmão, que como filhos de Deus, como pregadores da palavra, como crentes fiéis, nós sempre seremos alvos de perseguições. Os crentes são perseguidos e discriminados em todos os setores, em todas as áreas da nossa sociedade. Você trabalha numa empresa, só o fato de você se dizer crente, isso pode ser um problema para você. Numa escola, se você se declarar cristão, isso pode ser um problema, porque você vai ter que ser contra algumas coisas que são ensinadas nas escolas, como teoria de Darwin, como evolucionismo, como outras doutrinas, outros ensinos que são transmitidos através da escola pública. E você, como cristão, você vai muitas vezes ter que se posicionar contra. Eu me lembro muito bem que quando eu era estudante, quando eu tive que falar acerca da teoria da evolução, eu coloquei a teoria da criação e eu levei 0 naquela prova. Simplesmente porque eu quis defender o meu ponto de vista. E assim acontece. A igreja do Senhor ainda hoje é discriminada, ainda hoje é perseguida, mas essa perseguição tende a se intensificar momentos antes da vinda do Senhor Jesus, onde até mesmo os nossos parentes, aqueles da mesma casa, vão ser traidores dos seus irmãos, muitas vezes do seu pai, da sua mãe, como acontece já em alguns países do mundo de hoje. Mas quando estivermos sendo perseguidos, devemos lembrar que Jesus sofreu por nós, que nos deu vida, e que maior é a vitória que teremos por suportarmos as perseguições por amor ao nome de Jesus. Permaneça firme. Está difícil? Vai ficar mais difícil ainda. Mas é o que Jesus disse: quando vocês olharem e virem essas coisas acontecerem, olhai para o alto, porque a redenção de vocês se aproxima. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos onde você está agora e vamos orar. Nosso Deus e Pai, Senhor, na autoridade que há pelo nome de Jesus Cristo, estamos agora diante da Tua presença. Eu quero colocar diante do Senhor cada vida que nos acompanhou, ó Deus, pela transmissão, pela internet, esses nossos irmãos, nossas irmãs. Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo cada um deles agora. Eu sei que nós ainda estamos vivendo tempos tranquilos. Se não fora, ó Deus, esta praga da Covid-19, estaríamos muito tranquilos. Mas, ó Deus, eu creio pela Tua palavra que tempos piores vão se aproximar. Ó Deus, e nós, como crentes no Senhor Jesus, precisamos estar preparados. Portanto, meu Deus, fortalece esses Teus filhos. Ó Deus, aqueles que estão com a fé enfraquecendo, aqueles que estão se apostatando da fé. Ó Deus, que nesta noite o Senhor esteja renovando. Que o Senhor esteja visitando esta casa, visitando esta família. Comece a quebrar esse gelo, comece a quebrar essa apostasia. Destrói, meu Deus, toda a obra do diabo contra esta casa, contra esta família. Deus, estende a Tua mão de poder agora. Resgata aqueles que são Teus. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor virá para buscar uma igreja sem mancha, imaculada, uma igreja perfeita. Por isso, Deus, sara o Teu povo. Ó Deus, levanta o Teu povo. Ó Deus, acorda aqueles que estão dormindo pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, nós entregamos, ó Deus, o Teu povo na Tua presença. Abençoamos cada um no poder e autoridade que há no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Júlio, mais uma música. Vamos encerrar cantando o hino de número 123.
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais pobre pecador, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu quero terminar a palavra de Deus de hoje lendo um texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, que é uma exaltação ao nome de Jesus, que se encontra ali no capítulo 6, o versículo 16, que diz o seguinte: aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja honra e poder, sempre eterno. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.